Abra sua Bíblia em Mateus, capítulo de número 17, verso de número 19. Mateus 17, verso de número 19. Eu vou dar uma introdução de uma palavra que eu acredito que vai durar alguns domingos, ou pelo menos mais um domingo. Nós falamos algo sobre no domingo passado, mas hoje eu quero dar maior consistência e me aprofundar ainda mais, talvez na próxima semana. Mateus 17, 19 diz assim: Então os discípulos, aproximando-se de Jesus em particular, disseram: Por que não podemos expulsá-lo? Irmãos, quando você lê Mateus 17, você lê Marcos capítulo 9 e Lucas capítulo 9, você vai ter uma história em que Jesus sobe o monte, ele está com Pedro, Tiago e João. Lá Jesus fica em glória, ele se transfigura. Os 3 discípulos que estão com ele querem fazer uma tenda lá, querem ficar morando lá, porque eles estão num ambiente de glória. E Deus literalmente manda os 3 ficar quietos e dar ouvido para Jesus. Acontece toda uma situação lá em cima no monte, mas está também acontecendo uma situação lá embaixo. O que está acontecendo lá no pé do monte? Um pai está levando o seu filho, que tem problemas mentais, e também ele é surdo e mudo, e de vez em quando ele tem ataques, e nesses ataques ele cai no fogo ou cai na água, e esse pai pega esse menino e leva até os discípulos. E os discípulos não conseguem expulsar aquele demônio. Quando Jesus está descendo, conversando com Pedro, Tiago e João, há um alvoroço no pé do monte. E aí, Jesus pergunta o que está acontecendo, e do meio da multidão se levanta o pai do menino e diz assim: Olha, eu trouxe o meu filho sofre de problemas, e os seus discípulos não puderam expulsar o demônio. Diz para a pessoa que está do seu lado: eles não puderam expulsar. Pode falar com vontade. Eles não puderam expulsar. E aí Jesus expulsa o demônio. E os discípulos ficam com uma interrogação na cabeça. E aí, quando todo aquele alvoroço termina, os discípulos chegam para Jesus e perguntam: por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Em Marcos, Jesus vai dizer: por causa da sua pouca fé. E nós falamos aqui no domingo passado o que significa essa expressão pouca fé. Mas é interessante que Jesus, nos 3 textos, ele vai chamar aquela geração de uma geração incrédula e perversa. Então Jesus vai linkar a falta de fé com incredulidade. E sabe, queridos, nessas 2 semanas, Deus tem falado comigo sobre a questão da incredulidade. E eu estou ficando assustado com o negócio. O negócio é pior do que eu imaginava, mas talvez ele nos traga respostas para muita coisa que a gente estava se perguntando e não tinha resposta. Mas eu quero que você entenda a primeira coisa, o seguinte: os discípulos oraram, e é interessante o texto de Lucas, que o texto de Lucas 9 vai começar com Jesus dando autoridade para os discípulos expulsar demônios e fazer milagres. Só que no mesmo capítulo vai acontecer a situação do pai que leva o menino até os discípulos e os discípulos não conseguem. E Deus me chamou muito a atenção a isso. E eu quero compartilhar algumas coisas, ou melhor, começar a compartilhar com você algumas coisas que Deus tem falado comigo. E eu acredito que vai
casar um pouco com o ato que nós fizemos aqui no início do culto. Amém? Agora, irmãos, primeira coisa que a gente precisa entender. Algo tinha que acontecer e que não aconteceu. Jesus tinha dado autoridade para os discípulos expulsar demônios, mas o demônio daquele menino não saiu. Então, aqueles discípulos tinham que ver algo acontecendo, mas que não aconteceu. E aí, queridos, nós precisamos, como igreja, sermos bem sinceros. Jesus também nos deu autoridade para expulsar demônios, curar os enfermos, ressuscitar mortos e fazer obras maiores do que ele. A pergunta é, por que que não está acontecendo? Talvez nós estamos no meio de uma geração que não tem coragem de perguntar para Deus por que que certas coisas não estão acontecendo. Você já parou para pensar que de repente certas coisas deveriam estar acontecendo na sua vida e elas não estão acontecendo? Nas mais diversas áreas. Provisão financeira, cura, ou até autoridade para pregar e falar de Jesus e ver as pessoas se convertendo. Certas coisas deveriam estar acontecendo naturalmente nas nossas vidas, mas elas não estão acontecendo. Eu contei aqui, lá em Manaus, em um dos dias, uma mulher colocou um mioma com raiz e tudo para fora. Eu não vi, porque levaram a mulher para dentro do banheiro, mas eu vi o rastro de sangue, porque a mulher começou a sangrar no meio da ministração. E a moça que foi lá, enfermeira, entendida, a mulher veio aos prantos, e eu estava junto com a Neide e a apóstola de lá. Ela chegou na mesa aos prantos e falou: apóstola, a mulher colocou um mioma com raiz e tudo para fora, e caiu de joelho e começou a chorar. E eu falei: é isso que acontece quando nós estamos num ambiente de glória. Só que isso deveria ser tão normal que a gente não deveria ficar incrédulo e nem assustado, falando: meu Deus, isso aconteceu mesmo? Porque isso deveria ser normal. Mas por que que às vezes acontece, e são raras vezes que acontece, milagres assim? Eu falei para os irmãos aqui no domingo passado, pernas se endireitaram lá. A Melissa ficou assustada de ver a barriga do homem começar a tremer e uma hérnia sumir. A Melissa ficou assim: pai, eu vi a barriga do homem mexendo e a hérnia sumiu. Mas isso deveria ser normal, a tal ponto de nós não nos assustarmos. Agora, irmãos, por que que não está acontecendo quando deveria acontecer? Por que você e eu deveríamos estar vivendo certas coisas que a palavra de Deus diz que nós deveríamos estar vivendo? Por que que nós não estamos vivendo? Agora entenda um ponto. Os discípulos fizeram tudo certo. Eles já tinham saído para expulsar demônios antes. Era mais um demônio chegando. Vamos fazer o que a gente sabe fazer. E não deu certo. Por quê? Os caras ficaram com uma interrogação na cabeça. Por que nós fizemos tudo o que tinha que fazer e não deu certo? Você já esteve diante de uma situação que você fez tudo o que você sabia fazer e não deu certo? Você já esteve diante de uma situação assim? Só que qual é o nosso problema? Nós fomos ensinados que quando algo que deveria acontecer não acontece,
é porque foi da vontade de Deus que não acontecesse. É interessante que quando Jesus vai responder por que não aconteceu, ele não diz assim, não é porque é porque não era a vontade de Deus. Ele diz assim, é por causa da sua pouca fé. Nós aprendemos, ou melhor, a religião nos ensinou que quando algo deveria acontecer e não acontece, a gente joga a culpa em Deus. Quando Jesus disse assim, não aconteceu porque está faltando algo em vocês. Isso está gerando uma crise dentro de mim. Porque a religião nos ensinou a terceirizar a culpa. E Jesus nos ensina que a gente tem que admitir a nossa culpa. Algo pode não estar acontecendo nas nossas vidas que deveria acontecer, não é por causa de A, B ou C, mas simplesmente por causa de algo que está faltando em você. Glória a Deus. Aleluia. A gente nunca para pensar. Orei, alguém não foi curado. O que a gente fala? Não, é porque não era a vontade de Deus. E aí Jesus chega e fala, não, é por causa da sua pouca fé. Não, eu estou fazendo tudo certo e não está acontecendo. Jesus, por que não está acontecendo? Já sei, é porque não é o tempo de Deus, não é a vontade de Deus. E a gente tem várias desculpas. E eu entendo, irmãos, que às vezes a resposta está correta. Às vezes não é tempo de Deus. Às vezes não é a vontade de Deus para aquele momento. Mas o que eu entendo é que nós devemos ter a ousadia de perguntar a Deus, por que não aconteceu? Por que a sua vida está nesse momento, você está vivendo o que você está vivendo, e não está acontecendo o que deveria acontecer? Você tem que ter a coragem de falar, Deus, por quê? Por que quando eu oro por alguém enfermo, ele não é curado? Se a tua palavra diz que nós vamos fazer obras maiores. Por que eu estou nessa pindaíba, nessa desgraceira financeira, que eu não saio desse buraco, já estou fazendo de tudo, estou dizimando, estou ofertando, estou plantando bananeira e nada acontece? Jesus, por quê? Porque é do céu que vai vir a resposta. Não é da religião, querido. E eu vou te dar uma boa notícia, nem eu tenho a resposta para você, mas eu sei daquele que tem a resposta. Só que, como já foi dito aqui, você tem que estar preparado para ouvir qual é a resposta. Porque 99% das vezes você vai descobrir que é porque está faltando algo em você. E nós temos um grande... Vocês não, eu, a Neide e os que estão em casa. A gente tem grande problema de admitir que a culpa é nossa. Irmãos, é difícil a gente admitir que algo que deveria estar acontecendo e não está acontecendo, a culpa é nossa. Eu penso, eu me colocando nos lugares dos discípulos, eu imagino que os discípulos iam ouvir assim, não, o negócio é o seguinte, não era a vontade do meu pai. Não era o tempo de Deus. Não, o problema era do fulano, do beltrano, do ciclano. Jesus foi simples e objetivo. Primeira resposta que ele deu, vocês têm pouca fé. E não é no sentido de pouca, de uma quantidade apenas, mas o pouca ali é o sentido de o seguinte, vocês não têm fé suficiente. E nós falamos aqui que fé suficiente é aquele tipo de fé que te faz perseverar. É isso o sentido de pouca fé. E aí eu fiquei pensando, porque um dos textos vai dizer que quando o menino estava sendo trazido a Jesus, o diabo já caiu estripuchando. E já começou lá. E aí eu fiquei pensando, eu falei, e a gente enfrentou isso lá em Manaus e a gente está acostumado, já enfrentamos muito isso. De você pegar um demônio e você ficar mandando ele embora e ele não vai, ele não vai, ele não vai. Teve uma moça lá que ela ficou metade da noite das ministrações endemoniada. 300 pessoas foram orar e o capeta não ia embora.
Só que eu fiquei só na observação, Luiz. Tinha um que chegava e falava, sai em nome de Jesus. A menina estribuchava, ele puxava o carro. Tipo assim, não está mais comigo, que alguém venha e se vire. O problema nosso, irmãos, às vezes é que nós não temos a quantidade de fé para perseverar. Você não, mas eu, a Neide e quem está em casa, a gente desiste muito fácil. Basta não dar certo que a gente já chega e já fala, não, é porque não era da vontade de Deus. Tanto é que em nenhum dos evangelhos, o homem chega para Jesus e fala assim, se podes, faz alguma coisa. E Jesus fala assim, se podes, tudo é possível ao que crê. Ou seja, aquele homem chegou a questionar se Jesus podia. Agora, por que ele questionou Jesus? Por que ele duvidou que Jesus podia fazer? Sabe por quê? É simples. Ele olhou para os discípulos, falou, se os discípulos não conseguiram, provavelmente o mestre deles também não vai conseguir. Irmãos, aqui eu acho que vai uma resposta para alguém que fez uma pergunta esses dias, eu não sei quem e nem lembro o ambiente. Mas alguém perguntou o seguinte, por que as pessoas não estão se convertendo a Jesus? Por que a gente prega e as pessoas não estão se rendendo? É simples. As pessoas não estão vendo Jesus através de nós. As pessoas vão começar a se converter quando elas verem Jesus através de nós. Aquele homem chegou a duvidar se Jesus podia por causa dos discípulos. Outro fato. Aquele homem chegou crendo, mas em algum momento a incredulidade entrou nele. Porque o mesmo texto, vai num dos evangelhos, depois você leia Lucas 9, Marcos 9, Mateus 17. Ele chega, e essa semana eu fiquei com aquilo na cabeça, ele diz assim, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Aí eu fiquei assim, ou crê ou não crê. Como alguém que diz, eu creio, pode dizer, Joanilson, me ajuda na minha incredulidade? E aí o Espírito Santo falou para mim que crer e incredulidade podem andar junto. E aí eu entendi. Se eu perguntar para vocês aqui, se Deus cura os enfermos, você vai dizer, eu creio. Mas por que a gente não vê a cura acontecendo? Porque junto da sua crença, tem uma outra árvore frutificando. Essa árvore se chama incredulidade. E o homem chega a dizer assim, eu creio, me ajuda na minha incredulidade. Ele admitiu, eu sou incrédulo. E aí eu vou, como a gente não tem muito tempo hoje, eu vou ser daqueles dentistas à moda antiga, que quando você chegava com dor no dente, o dentista já chegava, arrancava o butigão, com um butigão, sem anestesia e tudo. E aí eu vou dizer uma coisa para você. As coisas que não estão, muitas delas, e eu vou dizer, não vou arriscar dizer 100%, mas eu vou arriscar dizer para você, 90% das coisas que não estão acontecendo na minha e na sua vida, o problema é a incredulidade. E 99,9% dos que estão aqui são incrédulos. O problema é que a gente acha que incredulidade é só não crer, mas não é só isso. Deus está me mostrando, essa semana Ele me mostrou um pouco, que a incredulidade tem faces. E que a grande parte do cristianismo errou quando achou que incredulidade é só não crer. Então a maioria dos crentes, se você falar, você é incrédulo, ele vai falar, não, eu creio. Só que se a gente crê, por que não está acontecendo? Se Jesus, hoje quando eu entrei no carro hoje para vir para a igreja,
eu falei, Jesus, o Senhor diz que tudo é possível ao que crê. E eu falei, Senhor, eu creio que o Senhor está chamando não só a mim, mas Deus está chamando você, que está aqui, a entrar no campo de vivermos as coisas impossíveis. Agora eu vou ser bem sincero. A Neide perguntou aqui, você sabe o que acontece num ambiente de glória? Não, nós não sabemos. Ninguém aqui sabe. Porque se a gente soubesse, a nossa vida era diferente. Nós não sabemos o que é entrar no campo dos impossíveis. Nós não sabemos. O que é você orar e ver coisas impossíveis acontecendo. Irmão, não estou falando de coisas possíveis. Coisa possível, uma dor de cabeça é possível ser curado. Um braço crescer aonde não existe, aí é impossível. Um olho aparecer aonde não existia olho, aí é impossível. Esses dias eu estava assistindo um podcast do Tel Hayashi, que é líder do Dunamis. Depois você procura lá na internet um podcast que ele está dando uma entrevista, se não me engano, para o Bruno Morada. E ele conta que quando ele era pequeno, a família dele teve que ir para a Itália. E ele foi numa cruzada evangelística, ele deveria ter uns 10 anos de idade. E ele foi na cruzada evangelística de um evangelista que ainda está vivo, chamado Carlos Anacondia, um evangelista argentino. E ele diz que a mãe dele disse assim, ó, quando as pessoas começarem a ir para frente, eu quero que você vá para frente para você receber oração. E aí ele disse que estava lá brincando com as crianças, que é uma criança de 10 anos. E aí o evangelista começou a chamar, ó, você que está enfermo, você que quer render a vida para Jesus, vem para frente. Aí ele chegou para os amiguinhos e falou assim, olha, deixa eu ir para frente, porque se minha mãe vai brigar. E ele correu para frente. Quando ele correu para frente, as pessoas estavam caindo no poder, e ele ali olhando, e daqui a pouco, um menino que não tinha uma das orelhas, caiu. E ele ficou olhando, ele conta lá que ele não sabe por quê, que ele ficou olhando para o menino. E o pai do menino lá, daqui a pouco ele viu as veias do pescoço do menino subir, e o menino gritar, como se o menino estivesse debaixo de uma descarga elétrica, ou algo tivesse acontecendo, que o menino estivesse sentindo muita dor, e o menino gritava, e o pai desesperado, e ele disse que com 10 anos de idade, desesperado também, e daqui a pouco, quando eles olham, do lado do menino, a orelha do menino está brotando de dentro da carne. Irmãos, uma orelha brotou. E ele falou que aquilo marcou a vida dele. E aí ele cresceu entendendo assim, o nosso Deus é um Deus que faz coisas impossíveis. Você crê que Deus pode fazer uma coisa dessa? E por que não acontece? Vamos admitir, por causa da nossa incredulidade. Porque junto da árvore da crença, tem uma outra árvore que se chama árvore da incredulidade. E que nos impede de entrar. Hebreus 3,19 vai dizer que o povo não entrou no descanso por causa da incredulidade. É por isso que eu mandei você ler Hebreus 3, e depois mandei para ler Hebreus 3, de 7 até o capítulo 4, versículo de número 11. E leia esses textos, porque ali vai falar muito sobre a incredulidade, e ali tem várias faces que a incredulidade se apresenta. E nós vamos ver nos próximos capítulos, nos próximos cultos. Mas o que eu estou entendendo, irmãos? E eu orando essa semana, falando, Senhor, por que o Senhor está falando tanto comigo sobre incredulidade? Primeiro, porque eu preciso vencer a incredulidade em mim. Segundo,
eu preciso matar a incredulidade que está em vocês. Por quê? Porque Deus quer que a gente cruze a linha para entrar numa nova estação, mas numa estação que a gente vai poder dizer, tudo é possível ao que crê. Numa estação que a gente vai poder ver coisas impossíveis acontecendo. Não apenas cura, mas salvação de gente que a gente olhava e falava assim, humanamente, isso aí era impossível de se salvar. Irmãos, com todo temor e tremor, com toda reverência, a maioria do cristianismo no Brasil se acomodou e se aculturou. Nós estamos acostumados a ver certas coisas acontecendo, e se certas coisas não acontecem, tudo bem, não era a vontade de Deus, não era o tempo de Deus, e vamos tocando o barco. A maioria do cristianismo no Brasil se tornou o quê? Crentes que estão procurando uma igreja legal para eles congregar. Aí de domingo eles saem, vão para essas igrejas legais, ouvem uma boa palavra legal e voltam para a sua vida normal durante a semana, onde nada extraordinário vai acontecer, aonde nós vamos encontrar com pessoas passando problemas e nós vamos dizer para elas, falar, cara, vou estar orando, mas se não acontecer, é a vontade de Deus. E aí a gente nem ora. Eu tenho um costume, quando alguém já me pede uma oração, eu já oro na hora. Porque se eu não orar na hora, provavelmente depois eu não vou orar. Só que eu descobri que nós crentes, a gente tem umas sacadas, velho. A gente é muito louco. A gente chega e se veste de uma capa de espiritualidade e diz para a pessoa assim, não, eu vou estar orando. Quantas vezes nós dizemos que vamos estar orando e nunca oramos coisa nenhuma? Porque no fundo, a gente tem que dizer que está orando, mas no fundo, a gente nem acredita que a oração faz alguma diferença. Se a gente acreditasse que oração faz a diferença, a gente oraria muito mais. A nossa dificuldade de orar não é porque a gente não tem tempo, é porque a gente não acredita que oração funciona. Aí Deus falou comigo, duas coisas que eu não posso encerrar a pregação sem falar isso. A incredulidade, ela tem muitas faces. Mas Deus falou para mim de dois ambientes que a incredulidade cresce. Primeiro, a incredulidade cresce num ambiente de frustração. Quantos de nós... Vamos usar um exemplo, quando o pessoal do Anthony veio aqui, deu aquele seminário de cura. E a gente saiu pelas ruas, batemos nas casas e oramos. E a gente estava cheio de fé e de expectativa de que nós íamos orar pelos enfermos e os enfermos seriam curados. E aí passou uma semana, nós oramos e ninguém foi curado. Segunda semana a gente já orou, meio assim, mas orou. Ninguém foi curado. Na terceira semana, eu já estava só procurando uma dorzinha de cabeça, um mal-estar. Antes eu estava caçando um cego, estava caçando um mudo, um surdo, um paralítico. Mas daqui a pouco eu já estava caçando a dorzinha de cabeça, uma unha encravada, uma joanete. Quarta semana eu não vi nada acontecendo. Aí que eu não vou orar mesmo. Ou seja, num ambiente de frustração, cresceu uma incredulidade, a tal ponto que agora, se alguém chegar perto de mim e falar que está com alguma enfermidade, eu vou receitar para ele um remédio, ao invés de orar. Aí eu vou dizer para você, em toda a área que você tentou viver as promessas de Deus e teve uma experiência negativa, a árvore da incredulidade cresceu lá. Irmãos, quem rompe são os que perseveram.
Se você estudar todos os homens de Deus que se movem no poder de Deus, eles tiveram um tempo de grande frustração, mas como eles perseveraram, eles furaram aquele bloqueio e romperam. O problema nosso é que Deus dá uma palavra e a gente se empolga, e na empolgação a gente vai, mas a gente não tem fé suficiente para perseverar. E aí, como a gente não tem fé suficiente para perseverar, entra a frustração. E no terreno da frustração cresce a árvore da incredulidade. Se eu chamar os enfermos aqui na frente para a gente orar, a maioria de nós aqui é covarde e não vai vir aqui orar. E não entenda, eu não estou querendo te, assim, poxa, Márcio, você está chamando de covarde? Estou. Mas eu também não estou querendo te humilhar. Eu só estou querendo ser drástico para te mostrar que porque você já orou de repente em algum momento e não houve cura, você prefere ficar sentado porque você não quer vir ter mais uma frustração. E aí eu vou te dizer, o nome disso é que você deixou crescer a árvore da incredulidade. E aí você pega a área que você não, que deveria estar acontecendo algo e não está acontecendo. E se pergunta se não é uma área de frustração. E aí eu vou te dizer que nessa área de frustração tem gente aqui que tem um pomar de incredulidade. Porque áreas que nós já experimentamos o poder de Deus e construímos uma base de fé, a incredulidade não cresce. A incredulidade, irmãos, não cresce. Mas áreas frágeis, se nós deixarmos a frustração entrar, a incredulidade vai crescer. E se ela crescer, você pode falar com a boca que você crê, mas você não vai ver coisas acontecendo. Por que que eu continuo pregando a palavra de Deus? Porque eu creio que a palavra de Deus transforma a vida das pessoas. Porque eu não tenho frustração nessa área. Porque ainda que 10 rejeite, 50 são transformados. Mas ainda que 50 não são transformados, um é transformado, o que é transformado dá fruto a 30, a 60 e a 100. Então eu continuo pregando e não entra uma árvore de incredulidade aqui porque eu tenho uma base de fé. Mas existem outras áreas que de repente na minha vida, a frustração permitiu que a árvore da incredulidade crescesse. E nessa área eu não vou ver acontecer o que deveria estar acontecendo. Muitos de vocês se frustraram com Deus, com a palavra de Deus em alguma área e a árvore da incredulidade cresceu. E você vai ter que admitir isso. Senão, não vai acontecer o que deveria estar acontecendo. Segundo terreno que a árvore da incredulidade cresce, se chama familiaridade. O terreno da familiaridade. E aí talvez a gente vai entender um pouco do ato profético que a gente fez aqui. Irmãos, tem um rapaz que de vez em quando ele vem de Caraguá para cá, e aí ele vem no culto. Todas as vezes, quando o culto acaba, ele chega para mim e fala assim: apóstolo, nesse lugar tem alguma coisa diferente. Eu chego no estacionamento, eu já começo a chorar. Agora, irmãos, muitos de nós chegam no estacionamento e começam a brigar. O cara entra no estacionamento e chora, porque ele sente algo que nós da casa não sentimos. E aí Deus, essa semana Deus falou muito comigo. Falou: Márcio, a familiaridade é terrível. Porque a familiaridade faz a gente começar
a cometer alguns pecados. E quando a gente comete esses pecados, a árvore da incredulidade cresce. Jesus, em alguns lugares, não pôde fazer milagres. E em outros, ele fez só um pouquinho. Por quê? Depois você busca lá na Bíblia, para ver se eu estou falando bobeira. Porque tinha gente que chegava e falava assim, ué, esse aí não é o filho da Maria? Esse aí não é o filho do Zezinho? Vou usar uma linguagem, ué, nós não jogamos videogame com ele quando ele era pequeno? Nós não jogava PlayStation com ele? E agora ele está falando que é o Messias? E por que que Jesus não pôde fazer nesses lugares muitos milagres? Ele mesmo disse, um profeta não tem honra na sua própria casa. Por quê? Porque nego olhar e falava, esse é o filho da Maria, ele vai vir pôr a mão em mim? Eu vou entrar na fila de oração para o filho da Maria vir orar. Eu conheço isso aí. Irmãos, aqueles que saem com a gente, às vezes vão ministrar quando a gente vai ministrar em outras igrejas, e você que vai ministrar em outras igrejas, você sabe o que acontece. Você chega no lugar, você é o homem de Deus, você é a mulher de Deus, o povo fica alvoroçado. Por quê? Porque não conhece os seus perrengues. E aí cria um ambiente de fé, Marli. Cria um ambiente que você olha para o peão já vira no avesso, aquele negócio todo. Mas aí você vem para a sua casa. E aí corre o perigo de você olhar e falar, ué, mas esse aí não é o apóstolo Márcio? Ele estava dando uma bica na Neide ali na cantina. Puxou os cabelos da Melissa. Ué, mas esse aí não é o pastor Júlio, que estava brabo lá em cima do telhado lá, e quase falou um palavrão? Ué, isso aí não é o Luiz? Ué, isso aí não é fulano? Ué, essa aí não é a Simone? Eu fui na casa dela tomar café lá na casa dela, comer, fez um bolo lá, o bolo todo aguado, agora ela vai vir orar por mim? Irmãos, se eu pegar alguns aqui e colocar aqui na frente e falar para você assim, vem receber a oração dessas pessoas aqui, desculpa, mas você vai olhar a vida da pessoa. E dependendo, você vai fugir da fila daquele fulano. Por quê? Porque você conhece ele. Você cresceu de repente com ele. E às vezes você vai deixar de receber o que você devia receber. Por quê? Porque você se tornou familiar dessa pessoa. Eu acredito que muitas vezes Deus não faz certas coisas aqui, porque a gente se acostumou com algumas coisas. Irmãos, quando a gente se acostuma com algo, é um perigo. Eu anotei algumas coisas aqui que o Espírito Santo ministrou. Meu Deus, a hora voa. Sobre essa questão da familiaridade. O que é a familiaridade? É perder o interesse. Quando algo se torna comum, a gente perde o interesse. Vamos usar aqui coisas naturais. 1.500 temporadas de uma série na Netflix. Você começa, meu Deus, aí fala para todo mundo. Cara, tem uma série na Netflix, meu Deus, estou na metade da série. Você já se tornou familiar para você. Aí você já sabe, fulano vai entrar pela porta, ciclano vai xingar o outro. Quer ver, agora vão fazer isso aí. Aí você larga, porque se tornou familiar. Tudo que se torna muito familiar perde o interesse. É por isso que muito casamento acaba.
Porque o cônjuge se torna familiar. No começo do casamento, é tudo novo. Mas depois de 15, 20, 30 anos, que você já conhece os passos, que você já conhece o ronco. Você já sabe, meu marido ronca às 2h30 da manhã e o ronco dele dura 10 minutos e depois para. E depois só daqui 1 hora ele vai voltar a roncar. Quando o cara já sabe, não, eu vou chegar em casa e a minha mulher vai ter queimado o arroz na temperatura 95 do fogão. Aí o interesse vai perdendo. Ei, vocês estão aqui? Outra coisa que Deus falou comigo sobre a familiaridade. Perde-se o interesse e perde-se também o prazer. Irmãos, quando a gente é novo convertido, que a gente tem aquele impacto com a presença de Deus, se alguém falar assim, eu vou jogar botão, e nós vamos jogar botão orando, você vai, porque você quer experimentar a presença. Mas depois que a gente se familiarizou com a presença, a gente perde o prazer. Aí já, não, mas você vai no culto? Ah, não, hoje eu não estou com vontade. Aí nós precisamos sondar. Por que você perdeu o prazer? Será que é porque a presença de Deus não se tornou familiar? E aqui eu acho que entra um outro ponto que a igreja está pecando. Irmãos, coisas que a gente vê acontecendo no nosso culto, em 1980 e alguma coisa, quando aconteceu um avivamento em Toronto, que não acontecia algumas coisas na igreja, que começaram a acontecer, milhares de pessoas começaram a viajar dos mais diversos lugares do mundo para ir para Toronto. O avivamento de Toronto começou com um homem chamado Randy Clark, que vai estar até aqui em São José dos Campos agora em outubro. Ele foi para fazer 3 dias. Deus veio, Igor, de uma tal forma que o culto que era para durar 3 dias demorou mais de 40 dias. Todos os dias as pessoas lá, porque as pessoas queriam experimentar aquilo, gente caindo, gente falando em outras línguas. O ministério de dança foi introduzido na igreja no avivamento de Toronto, porque a presença de Deus era tão grande que as mulheres começaram a pegar os panos que tinham lá e começaram a dançar no espírito. E aquilo tudo era novidade. E as pessoas saíam, pagavam caro para estar lá. Mas isso se tornou tão comum dentro da igreja, que às vezes a coisa está aqui, o pau está quebrando e a gente fica insensível. Por quê? Porque é comum. Na maioria das igrejas avivadas, alguém cair no poder é a coisa mais comum que tem. Alguém falar em línguas é comum. Uma profecia. Estou acostumado. Não, é assim mesmo. Alguém falar que viu um anjo, é assim mesmo. A maioria de nós, irmãos, se familiarizou com certas manifestações de Deus, e aí nós temos uma natureza terrível, a gente perde o prazer. Porque a gente se familiarizou, e aí quando perde o prazer, se familiariza, entra e cresce a raiz da incredulidade. Precisa disso? Para que isso? Mas tem que ser assim? No começo da fé, tudo é maravilhoso. Meu Deus, pegaram a arca, foram lá para fora, quebraram. Eu já cheguei dando uma voadora. Mas depois a gente supostamente amadurece, que para mim isso não é maturidade, isso é apodrecimento. A gente já começa a lançar dúvida nas coisas. Mas tinha que ser agora? Para que isso? Por que isso? Mas não estou entendendo. Mas eu não acho, eu não penso. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Será que eu e você amadurecemos? Ou será que eu e você nos familiarizamos? E a gente que está no mundo perdeu o amor porque Deus se tornou familiar.
Muita gente que abandonou Jesus é porque Deus se tornou familiar. A Bíblia fala que nós devemos ter um temor no coração. O temor, eu acho que é aquilo que nos guarda de tornarmos as coisas de Deus familiar. E aí eu tenho que me lembrar lá de Uzá. Davi está levando a arca. E aí a arca tomba e Uzá vai e põe a mão. E morre. E alguém disse que Uzá morreu porque a arca ficava na casa dele e ele cresceu acostumado com a arca. E quantas vezes, criança, ele pôs a mão. E aí quando ele cresceu, ele achou assim, não tem problema pôr a mão. E aí, irmãos, vou falar algo aqui, debaixo de muito temor e cuidado. Eu temo que a igreja está fazendo de Deus algo familiar. E a gente vai tapando a mão, aonde uma hora vai dar choque e vai matar. Tem alguns irmãos aqui que mexem com eletricidade. Se eu chamar eles aqui para frente, eles vão me confirmar isso. Que no começo, você toma todo cuidado. No começo você lembra das aulas, de como falar, olha, usa os IPI, olha, faz isso, faz aquilo. Beleza, e você fazia. Só que vai passando o tempo. Você vai criando familiaridade. E aí você já chega e fala, bom, eu sei mexer. A luva já vai para o lado. Antes de desligar a caixa principal. Não, é rapidinho. Irmãos, quem morre é quem tornou aquilo familiar. Quem morre afogado é quem sabe nadar. Não é quem não sabe. Quem morre afogado é quem olha e fala, não, eu sou bom, eu sei nadar, eu estou familiarizado com isso. E vai, só que naquele dia o mar pode estar bravio. Quando a gente é novo na fé, a gente tem medo até de falar o nome de Deus. A gente lê lá, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Aí a gente fala assim, meu Deus, tropeçou. Meu Deus, ai Senhor, me perdoa, eu tomei o seu nome em vão. Mas passa-se o tempo, os anos, a gente já começa a pôr o nome de Deus em piadas sujas. A gente já não tem reverência nenhuma. Por quê? A familiaridade. E a familiaridade é o terreno da incredulidade. Depois, quando nós falarmos sobre a face da incredulidade, as faces da incredulidade, você vai entender. E aí você vai ver o quanto de crente incrédulo tem. E talvez nós estamos sendo incrédulos. Porque incredulidade não é só não crer. Eu acho que se a gente pode ir para casa nessa noite, a gente tem que ir com duas reflexões. Será que eu não sou um crente frustrado? E não estou vivendo o que eu deveria viver por causa das minhas frustrações que criaram um terreno e que gerou um pomar de árvores de incredulidade? E será que Deus não se tornou tão familiar para mim que eu perdi o prazer, que eu perdi o interesse e que eu perdi até o amor? Eu disse uma coisa para a Neide no carro hoje quando a gente estava vindo, que a gente ia chegar aqui atrasado. Eu falei para ela, a gente se acostumou a chegar às 6:30. Falei, isso precisa mudar na nossa vida. Falei para ela, aí ela falou, para nós o culto tem que começar às 6. Nós devemos sair de casa como quem sabe que o culto vai começar às 18 horas e não às 18:30. E aí, quando ela falou, e eu com essa mensagem na cabeça, eu fiquei pensando, Senhor, o quanto de repente o Senhor se tornou familiar para mim,
A tal ponto que no começo eu fazia questão de chegar mais cedo. Mas agora o Senhor se tornou tão familiar que eu não faço mais questão de certas coisas. Irmãos, quando a gente chega na casa de alguém que a gente não conhece, a gente tem uma tendência de pedir, licença. Se você vê os sapatos tudo na porta, aí você já tira o seu sapato. Você vai sentar quando alguém diz, pode sentar. Aí a pessoa, você fica ali, está com sede, ou quer ir no banheiro, e fica ali, aí você, onde é o banheiro? Posso ir no banheiro? Aí a pessoa, não, pode ir. Só que se você ficar indo na casa da pessoa depois de um ano, todos esses cuidados ficam para trás. Porque você se tornou familiar dessa pessoa. A tendência é você já chegar, já ir na geladeira, você já chegar com o sapato de qualquer jeito. Porque a gente vai perdendo aquele limite. E eu temo que a nossa geração é a geração que perdeu o limite. Porque Deus se tornou familiar demais. Na verdade, eu acho que Deus ainda não veio com a presença dele. Porque se ele vir mesmo com a presença dele, metade da igreja morre. Morre mesmo, literalmente. Porque eu acho que a familiaridade está na maioria dos nossos corações. E a familiaridade faz a gente perder o temor. Sabe, vou usar bastante a eletricidade. Sabe quando os eletricistas sabem disso? Se ele sabe a tensão que está ali, e sabe que é só aquele choquinho, vai lá e toma um choquinho, mas ele está acostumado. Só que de repente naquele dia a tensão pode ter sido aumentada. E aí ele vai pôr a mão achando que é só um choquinho e morre. Eu temo que a gente vai começar a entrar num nível da igreja que a tensão espiritual vai aumentar. E muita coisa que a gente botava a mão e dava só um choquinho e não pegava nada, vai começar a pegar. Irmãos, a Ananias e Safira mentiram, caíram morto. E o que me chama a atenção é que em toda a igreja havia temor. O que aconteceu? O nego olhou e falou, velho, os casal pôs a mão na tomada e morreram. Você ia pôr a mão na tomada? Vou usar um exemplo, o Márcio subiu aqui em cima e caiu daqui de cima. Se o Márcio tiver que subir lá em cima, você acha que ele vai subir do mesmo jeito que ele subiu da outra vez? Você que já sofreu um acidente, talvez por ser familiar aquilo, se você sobrevive, você vai tomar cuidado. Você vai ficar mais prudente. Isso é uma tendência, irmãos. E aí eu quero te fazer uma pergunta. Meu Deus, a hora voou. O que está no nosso coração? Frustração, familiaridade? Será que algumas coisas não estão acontecendo porque a árvore da incredulidade cresceu? Irmãos, dizer eu creio não muda nada. Não muda nada. Porque Tiago diz que até os demônios creem. Uma vez eu fui expulsar um demônio e eu comecei a pregar para o demônio. E sabe o que o demônio falou para mim? Falou assim, você está vindo falar para mim de Jesus? Eu andei aqui na terra quando ele estava aqui. Você viu ele? Aí eu falei, pior que o capeta está falando a verdade, velho. Ele viu mesmo. E aí eu fiquei de cabelo, baixei a cabeça, Robson, falei, meu Deus,
E agora? Como é que eu vou sair dessa? Porque ele falou a verdade. Irmãos, os demônios viram Jesus. E eles creem que Jesus é o Filho de Deus. E eles creem também que Jesus morreu na cruz e derrotou eles. Tanto é que Jesus, o Espírito Santo falou para mim, fala para ele do destino dele. E aí eu falei, demônio, você sabe, você viu, você estava com ele, então você viu que ele morreu na cruz, derramou o sangue dele e você está condenado. Ele falou, eu creio, eu sei disso, e deu um grito e foi embora. Falei, ficou tribulado. Irmãos, vou terminar para nós tomarmos a ceia, porque ainda nós não estamos num ambiente de glória. Porque quando nós entrarmos num ambiente de glória, não vai ter horário, não vai ter cansaço, tudo que vai ter é prazer, é amor por estar na presença dele. Mas eu quero, porque semana que vem, no na tardezinha da segunda-feira, do dia 26, nós vamos começar um jejum de 10 dias, como igreja, para matar a incredulidade. A incredulidade tem que morrer. E jejum é feito para matar a carne. E eu acho que se a incredulidade está crescendo, é porque a nossa carne está muito forte. Mas eu acredito que você já pode ir se preparando e se perguntando para você mesmo, será que você não está um crente frustrado? Será que você não está um crente que se familiarizou com Deus e com as coisas de Deus? Perdeu o interesse, perdeu o prazer, perdeu o amor. Porque a resposta que você der a isso pode ser a resposta, porque certas coisas não estão acontecendo na sua vida quando deveriam acontecer. Agora tem um problema. A gente se familiariza e se acomoda até com a desgraça. A vida está ruim, nada está acontecendo. Mas a gente não está acontecendo nada, mas está bom. Eu olhei para o lado, vi que o outro está pior do que eu. Eu estou ruim, mas o fulano está pior. Jesus, por que nós não conseguimos expulsar esse demônio? Por causa da pouca fé, por causa da incredulidade de vocês. Porque vocês se acostumaram a fazer a coisa que dá certo. Irmãos, às vezes até as coisas que dão certo é um perigo. Que a gente já sabe fazer. Joguei 10 vezes o meu terno em vocês caíram, eu vou ficar jogando. Um dia, o povo clamou por água. Deus chegou para Moisés e falou assim, Moisés, fere a rocha. Moisés chegou lá e pum, na rocha, saiu água. O povo bebeu. Passa um tempo depois, o povo está com sede. Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés, a configuração mudou. Agora vai lá, fala com a rocha. Moisés chegou tribulado, o povo enchendo a paciência. Ele falou, vou falar nada. Aquela vez eu bati na rocha e funcionou. E foi lá na rocha e puf, e funcionou. Só que custou a entrada dele na terra. Às vezes a gente olha e fala, Deus, por que o Senhor foi tão rígido? Quando você vê uma das faces da incredulidade, você vai entender por que Deus se irava em certas situações. Porque às vezes a gente fala assim, nossa, por que Deus ficou irado só porque o povo não creu? Nós somos seres humanos.
Mas quando a gente vê as faces da incredulidade, você vai entender porque às vezes Deus falava a Moisés, eu vou matar todo mundo. E aí eu vou pensar, quantos de nós será que Deus não está olhando e falando, velho, eu vou esperar essa pregação terminar para você se arrepender, mas minha vontade é descer aí, quebrar você no couro. E aí você, não, que isso, apóstolo, nós estamos na época da graça, Deus é amor. Mas isso vai ficar para cenas do próximo capítulo. Quem viver, verá. Se você tiver coragem, venha domingo que vem. E aí nós vamos falar sobre, se Ele permitir, sobre as faces da incredulidade. Vamos tomar ceia? Só que a gente vai tomar a ceia. E eu queria que você já pegasse a ceia. Quando você pegar, será que a ceia não se tornou algo familiar para você? O pão representa o corpo e isso aqui representa o sangue. Será que a gente para refletir o peso disso? Essa noite é noite de você se arrepender. Eu e você se arrepender. Pelo pecado da frustração e o pecado da familiaridade. É como a Neide disse, se a gente deixasse aquela arca velha aqui, poucos iam prestar atenção. Porque a gente às vezes está tão familiar com o ambiente que a gente nem presta atenção em algumas coisas. E eu fiquei olhando aquela arca e falando, Deus, a gente se acostumou com um fiapinho da tua presença. O problema da familiaridade, quando a gente perde o interesse, é que a gente acha que já tem tudo e não pode ir nada além. Vou usar novamente o exemplo do casal. Depois de um tempo, a gente acha que não tem mais nada que a gente possa viver. Já viveu tudo. Só que sempre tem mais, irmãos. Sempre tem mais. Sempre tem um lugar novo que a gente pode ir. Sempre tem um filme novo que a gente pode assistir. Sempre tem um tempo juntos que a gente pode desfrutar. Sempre tem mais. Acho que isso aí eu já vou até anotar que vai dar uma palavra para o Ministério de Casal, né? Vamos tomar a ceia? Vamos tomar a ceia? Aleluia, os irmãos que vão distribuir. Meu Deus. Aleluia. Aleluia. Querido, eu quero desafiar você como igreja a durante a semana estudar o assunto incredulidade. Entra na internet, pesquisa, vai ler na Bíblia os textos. Leia Hebreus capítulo 3, capítulo 4, que fala muito sobre a incredulidade. Eu coloquei lá, leiam 10 vezes. Para quê? Para você ir lendo e lendo até aquele negócio saltar. Porque o negócio é sério, Naldo. Esse negócio da incredulidade é sério, pode custar a sua eternidade. E o autor de Hebreus sabia disso. E nós vamos semana que vem, a partir do dia 26, 10 dias, nós vamos matar essa desgraça dessa árvore chamada incredulidade. Porque a gente precisa começar a viver aquele nível de que tudo é possível ao que crê. Nós precisamos entrar no nível como igreja da gente começar a ouvir testemunho de coisas impossíveis. Aleluia! Sabe, aquelas coisas impossíveis, querido. Portas que estavam cerradas se abrirem.
corações duros se curvarem diante de você quando você abrir a boca para falar de Jesus. De a gente poder falar, cara, você viu quem se converteu? O Zezinho Matador se converteu. Da bandidagem todinha olhar e falar, não acredito que o cara se converteu. Isso são as coisas impossíveis. Da gente ver as enfermidades caindo. Da gente ver coisas impossíveis acontecendo. Mas para isso, a árvore da incredulidade vai ter que morrer. Para que você possa viver o que Jesus falou para você viver. Amém? Amém? Eu sei que um pouco da apatia que a igreja está vivendo, e no geral, é por causa dessa árvore da incredulidade. Esse cântico que o pessoal cantou, Yahvé, eu gosto muito desse cântico, na parte que a mulher começa a proclamar. Você já parou para ver a grandeza de Deus? Enquanto eles distribuem a ceia, eu estava ali pulando, porque eu meditei numa coisa, Rubens. Tudo vive por causa de Deus. Vamos supor que Deus morresse. Eu fiquei pensando nisso, Rubens. E eu falei, Deus, se o Senhor morrer, morre tudo. Já parou para pensar nisso, Dilson? Que se Deus morre, tudo morre. Porque Ele é a fonte de vida de tudo. Até o diabo precisa de Deus para viver. Se Deus morrer, até os demônios morrem. Nada é a parte dele. Ai, ai. Mas a gente se tornou familiar demais dele. Tem um trecho ali da proclamação que diz que Deus é o único que não precisa ser melhorado. Deus nunca vai melhorar. Véi, eu piro nisso. Eu e você estamos melhorando, Deus nunca vai melhorar, porque Deus já é a plenitude. Só que a gente ficou tão familiar de Deus que a gente acha que Deus... Não, amanhã Deus vai estar melhorzinho que hoje. Que o Senhor arranque de nós o espírito da familiaridade. Se você já pegou sua ceia, curve a cabeça. Peça para Deus te revelar o terreno que de repente está habitando no seu coração. Se você se frustrou e entrou a incredulidade, fale para Deus. Fala, Deus, eu orei, eu cria que o Senhor ia fazer, o Senhor não fez e a frustração cresceu. Eu confiei no Senhor, eu confiei na Tua palavra. Por quê? Por que que não aconteceu? Por que que não está acontecendo? Ouse perguntar, queridos. Os discípulos perguntaram e Jesus respondeu. Jesus vai responder para você. De repente você se dedicou, de repente você fez tudo o que Deus ensinou você para fazer. E você estava fazendo, estava dando certo, só que uma hora não deu certo. E você se frustrou, e a frustração criou o terreno, e agora entrou e cresceu a incredulidade. Você não crê. Só que de repente você se acostumou com a presença de Deus. Você se acostumou. Deus se tornou familiar para você. E aí você perdeu o interesse. Você perdeu o prazer. Você perdeu o amor. Ontem o Igor estava contando aqui da chapação dele sozinho lá na casa dele. Quantos de nós, irmãos, vivemos experiências assim, de você entrar no seu quarto, só você e ele, você orava, você tocava, você se derramava, Deus vinha, você chorava, saía de lá quebrantado, mas você parou de fazer isso porque se acostumou. Toda vez que eu entro, Deus vem, toda vez que eu falo, Deus vem, toda vez que eu toco, Deus vem, e aí a gente se acostuma e a gente para de fazer.
E a incredulidade entrou. E hoje você já não faz mais o que você deveria fazer. E aí você não está vivendo o que você deveria viver. Fale com Ele. E pergunte para Ele: por que, Senhor? Por que algumas coisas não estão acontecendo na minha vida? Por que a Tua palavra diz isso? E eu não estou vivendo isso. Fale com Ele. Eu creio que durante a semana Ele vai te responder. Uma resposta, aliás, algumas respostas eu estou trazendo aqui, mas outras o Senhor vai dizer diretamente para você. Mas tenha um coração quebrantado. Deixa Deus falar e ouça, ainda que seja uma repreensão dura. Ainda que seja um confronto. Deixa Deus te confrontar, queridos. É para a vida. Deus corrige todos quanto Ele ama. Ele quer ver a gente vivendo o impossível. Ele quer ver a gente orando e as coisas impossíveis se tornando possíveis. Ele respondeu aos discípulos porque Ele queria ver os discípulos a partir daquele momento expulsando todo e qualquer tipo de demônio. Deus quer ver eu e você vivendo tudo aquilo que Ele projetou para que nós vivêssemos. Deus quer ver eu e você vivendo as promessas, e Ele sabe que nesse momento da nossa vida como igreja, nesse momento da sua vida como crente, nós vamos ter que vencer a incredulidade, porque se nós não vencermos a incredulidade, nós não entraremos no descanso que Ele prometeu. É como diz Hebreus 3,19, e eles não entraram no descanso por causa da incredulidade. A culpa não era de Deus, Deus queria. Deus queria. A culpa não era do tempo, era no tempo de Deus, estava no tempo certo, era da vontade dEle. Por que que eles não entraram? A culpa era deles, a culpa foi deles. E nós não estamos entrando e nós não estamos vivendo porque a culpa é nossa. Por causa da incredulidade. A culpa é sua que está em casa. A culpa é sua que está aqui. A culpa é minha. Porque nós deixamos a incredulidade crescer. Mas o Senhor, na sua misericórdia, está querendo nos dar machados, para que nós possamos cortar cada árvore da incredulidade que cresceu nas nossas vidas. Para que nós possamos viver as promessas de Deus. Se você crê nisso, coma do corpo e beba do sangue. Se você puder ficar de pé, para nós orarmos, encerrando. Coloque a mão no seu coração. Repita comigo assim. Diga assim, Pai. Diga assim, Pai, em nome de Jesus, me dá espírito de quebrantamento. Quebranta o meu coração. E abre os meus olhos para que eu possa ver. Abre os meus olhos para que eu possa ver. Abre os olhos do meu coração para que eu possa ver. Porque não está acontecendo o que deveria acontecer. Senhor, me mostra quais são os terrenos que têm dado abrigo à árvore da incredulidade. E me dá coragem, ousadia, para entrar nesse terreno
e arrancar essas árvores, com raiz e tudo, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê a paz. Que essa semana recaia sobre mim e sobre você um espírito de quebrantamento. E que o Senhor nos dê espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento dele. E que ele não ache em nenhum de nós alguém com um coração duro que não esteja capaz de se quebrantar diante do confronto dele. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe. Amanhã tem reunião de oração. Amém. Se você pode, venha às 20 horas. Dá aí uns 50 abraços. E tem lá, hoje tem pastel de carne, sabor. Sabores carne e queijo. R$5. Para ajudar a Bianca. Amém? E depois nós vamos levantar aí, se a Bianca tem uma conta, para nós podermos ofertar na vida dela. E vamos mandar a Bianca para Angola. Quem sabe o esposo da Bianca está lá na Angola, hein, Alessandro? Arrumar um angolano lá. Eita, hein? Uns negão daqueles azul mesmo. Aí eu quero ver você sentir poder. Aí eu quero ver você chorar. Verso de número 15. Irmão, pega o que está sendo liberado aqui. Deuteronômio 16:15 diz assim: durante 7 dias, celebrem a festa dedicada ao Senhor, o seu Deus, no local que o Senhor escolher, pois o Senhor, o seu Deus, os abençoará em toda a sua colheita e em todo o trabalho de suas mãos, e a sua alegria será completa. Eu cheguei em casa ontem e eu falei para a Neide, eu não sei porquê, mas eu já estou vendo a festa de tabernáculos de 2023. Eu já estou vendo que um dos dias vai ser churrasco aqui. Amém, vai ser só 6 que vai comer churrasco. Aí vai ser melhor, porque vai ser picanha argentina, alcatra, contra filé dos melhores. Os 6 que tiver aqui vão comer. O resto vai comer tudo ovo. Em 2023, um dos dias da festa dos tabernáculos vai ser churrasco. E isso não saía de dentro de mim. Eu falei, Deus, por que eu estou profetizando coisas grandes? Por que eu estou declarando que em 2023 os empresários da igreja vão brigar para bancar o churrasco? Parece ser uma ousadia falar um negócio desse, Senhor. E a festa dos tabernáculos 2023 queimando no meu coração. Eu falei, Jesus, vamos com calma. Está acabando tabernáculos. Vai vir o seminário de libertação, depois vai vir a festa de Hanukkah, aí a gente vem com a Páscoa, tudo bonitinho, e tabernáculo só no final. Por que que o Senhor está queimando no meu coração que a festa dos tabernáculos de 2023 vai ser essa grandiosidade? Por que que eu fecho o meu olho e eu vejo já em 2023 eu lançando o meu livro? Eu cheguei ontem no carro, falei, apostila, em 2023 você vai tirar a sua carta. E eu falei, nós vamos ter 2 carros, um seu e um meu. E aí o João pega e fala assim, visualiza
o que você quer para o próximo ano. E eu falei, velho, está tudo se linkando. Está tudo se linkando. E aí quando ele me deu esse texto de Deuteronômio, eu entendi. O que eu entendi? Nós estamos encerrando hoje a festa. Só que para nós, um novo ano já começou. Para nós, 2023 não vai começar no dia 1º de janeiro. 2023 já começou. Só que, desse ano até o próximo ano, Deus vai fazer coisas tão grandiosas, que Ele já está falando para nós projetar a festa dos tabernáculos de 2023. Por quê? Porque Ele já até me falou o tema de 2023 da festa dos tabernáculos. Simone, o tema da festa dos tabernáculos de 2023 vai ser alegria. Deus vai fazer coisas tão poderosas que nós vamos chegar em tabernáculos de 2023 e nós vamos ter que reservar dias só para testemunhos. E você vai estar tão contente que você vai dançar, você vai pular, você vai falar, meu Deus, eu estava zicado em 2022 e agora eu estou transbordante. Por quê? Porque em tabernáculos de 2023, alguns dos que estão aqui vão estar na sua casa própria. Só que eu preciso liberar uma palavra que ficou presa dentro de mim ontem. Quantos daqui almejam fazer uma faculdade? Levanta a mão, você que está com o sonho de fazer uma faculdade. Levanta a mão. Receba os recursos para que nesse próximo ano a sua faculdade seja uma realidade. Você crê? Queridos, em 2023, tudo aquilo que era sonho vai se tornar uma realidade. Só que a gente vai ter que aprender a como trazer isso. E vai ser muito com isso aqui, com o que sai da nossa boca. Nós vamos ter que aprender a se abençoar com as palavras que saem da nossa boca. E que quando nós aprendermos, grandes coisas vão acontecer. Creia que de repente em tabernáculos de 2023, o seu marido pode estar descendo essas águas aqui. O seu filho, sua esposa, sua mãe, seu pai. Eu ainda não tenho tudo, mas uma coisa eu sei, está sobre nós e caiu sobre nós uma atmosfera de bênção. E eu só pedi para Jesus um sinal. Eu falei, Senhor, se é isso mesmo, o povo do louvor vai cantar a música A Bênção. E eles ficaram aqui, o batismo todo, a bênção, a bênção. E é como se Jesus estivesse falando assim, vem aí cabeção, recebe aí cabeção. Eu estou falando, dá ouvido, dá ouvido, dá ouvido, dá ouvido, dá ouvido. E em 2023 nós vamos estar reunidos aqui 7 dias para celebrar a festa dos tabernáculos, e nós vamos se alegrar diante do Senhor pelas grandes coisas que o Senhor fez, e como nós liberamos ontem, eu creio que alguns dos que estão aqui vão estar tão abastados que vão poder dar casa para alguém, vão poder chegar e falar, irmão, eu vou te abençoar com um carro, irmão, eu vou quitar toda a sua dívida, irmão, eu vou pagar toda a sua faculdade, irmão, você está indo para as missões e eu
vou te sustentar, porque eu acredito na palavra que está sendo liberada sobre nós, que virá uma bênção tal que vai arrancar de nós uma alegria extraordinária. Só que vai depender de nós. Não é só sentar e esperar Deus fazer, é estar atento para tudo aquilo, aleluia, Deus, que o Senhor vai nos pedir. E sabe, Marquinhos, o Espírito Santo falou comigo em casa, falou: vocês não têm noção do que vocês fizeram entregando pão nas casas. Deus vai, eu vou usar uma expressão aqui, por favor, não sai distorcendo. Deus vai pagar por cada pão que nós demos de graça para o povo. Ele falou no meu espírito: eu vou pagar por cada pão que vocês deram. Sabe, irmãos, uma coisa tão simples, mas que foi poderosa. Talvez não foi poderoso para as pessoas, mas foi poderoso para Jesus. Muita coisa que a gente vai viver foi por causa dessa obediência de hoje. Ninguém fica devendo nada para Ele. Ele vai fazer grandes coisas. Creia nisso. Agarre isso com todas as suas forças. E em 2023, numa festa como essa, nós teremos muitas coisas grandes para contar. Há pessoas aqui que vão ter a sua vida mudada da água para o vinho. Escreve o que eu estou te falando. Tem pessoas aqui que a sua sorte está sendo mudada hoje. Pastor, mas eu não faço parte de igreja nenhuma, eu não estou entendendo nada. Não tem problema. Tem coisa que não precisa entender para receber. Só recebe. Um dia Jesus curou um cego e aí ficaram assim: mas quem que te curou? O que ele fez? O cego falou: cara, eu não sei quem me curou, não sei o que ele fez. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora eu vejo. Então vai ter alguns aqui que vão falar: cara, depois que eu fui naquela igreja eu não estava entendendo nada. Colocaram uma barraca com os matos em cima, tinha uns caras tocando chifre, o cara ficou falando de pão. Eu vi um povo entrando na água e eu não entendi nada, mas uma coisa eu sei: eu era cego e agora eu vejo. Acabou. Aleluia, 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 aleluia. E tem mais uma coisa. Em 2023 nós vamos organizar, eu creio nisso, a nossa primeira caravana do Boa Vista para Israel. E se nós não for em 2023, no começo de 2024 nós vai. Mas uma coisa eu sei:
o dinheiro vai chegar na sua mão ainda em 2023. E se prepara, que você vai rodar lá no Muro das Lamentações e vai correr lá no Monte Carmelo e vai chorar no túmulo vazio de Jesus. Pastor, não sou crente, mas eu estou crendo. Você vai junto com nós. E eu ainda vou te batizar lá no Rio Jordão. Irmão, estou numa ousadia da fé que eu estou até com medo. Amém, Jesus. Eu estou turbinado, Senhor. Mas, fechando para nós tomarmos a ceia, em 2023, tabernáculos de 2023, a nossa alegria será completa. Já temos o tema, alegria completa. Agora é só deixar Jesus fazer. Durante um ano, Cris, Deus vai fazer grandes coisas. Irmãos, eu relutei muito para liberar isso, porque eu falei, Jesus, é um ano. Senhor, eu já estou projetando, o Senhor está me levando a projetar um negócio que está daqui um ano. E aí ele falou, Márcio, é isso, é a ousadia da fé. Já visualize aonde você quer estar, como a sua família vai estar. Aleluia. Se você crê que Deus vai te dar a sua casa própria esse ano, já compra o tapete novo para pôr na sua sala. Já compra aquele quadrinho que você vai pendurar lá na sala. Aleluia. E mais uma coisa que eu não posso deixar escapar. Pega tudo isso e vai anotando e faz um quadro com tudo isso para você não esquecer. E mais uma coisa que você vai pôr no coração. Em tabernáculos de 2023, você vai dar a maior oferta que você já deu num culto em nome de Jesus. E não só isso, você vai dar duas ofertas. Você vai dar a sua maior oferta que você já deu em toda a sua vida cristã na igreja. E você vai dar o maior e melhor presente que você já deu para uma pessoa. É por isso que eu disse que se você crê, talvez você seja alguém que na festa dos tabernáculos do ano que vem, vai chegar e vai falar, irmão, eu vou te dar uma casa de presente. E se você crê, em 2023, Deus vai te usar poderosamente, porque a bênção está sobre nós. E 2023 é o ano da bênção. Termino dizendo que eu falei para Jesus, Jesus, o Senhor não podia ter falado antes? Por que o Senhor me deixou apreensivo, achando que o Senhor não ia falar nada? E aí o Espírito Santo ministrou o meu coração. É que eu precisava alinhar algumas coisas em alguns corações. Ele falou, eu precisava bater chicote mesmo, para que alguns pudessem se alinhar, para que a minha bênção pudesse estar sobre vocês. E eu falei, obrigado, Jesus, pelo Hag Chicote Sameia. A Lavínia foi uma profeta daquelas que ela não tem noção. Amém? Vamos tomar a ceia do Senhor?